Olá, você que é seguidor do Atual, 5 anos compartilhando a verdade. Acaba de chegar o secretário de Estado da Educação, Luiz Castro, aqui na SEDUC. Daqui a pouquinho, a Secretaria de Estado da Educação vai entregar cautelas para agricultores familiares fornecerem itens da merenda escolar. São 42, além de outras participações também. Secretário, obrigado por atender ao Atual. Antes de entrar lá no próprio auditório, qual a importância dessas cautelas? Aí já se firma contratualmente o acordo para o recebimento dos produtos da agricultura familiar. O Amazonas não conseguiu cumprir o ano passado o mínimo de 30% que é estabelecido para a aquisição de produtos da agricultura familiar para compor a nossa merenda, a nossa alimentação escolar. E agora nós vamos acelerar esse programa, vamos torná-lo mais rápido, mais ágil. O ano passado nós teríamos que ter investido 18 milhões e o pior, o governo passado deixou de aplicar do PENAI 38 milhões de reais. Deixou de aplicar. A gente não pode mais dispensar recursos federais e principalmente por conta de que esse programa ele fortalece a produção local, do pequeno agricultor, do pescador, daquele que trabalha com muita dificuldade e traz alimentos saudáveis para compor o cardápio das nossas crianças, adolescentes e jovens. Por isso, é um programa que a gente vai avançar. Eu tenho pioneirismo nessa área. Em conjunto com o deputado federal Cid Leite, nós fomos os dois primeiros prefeitos do interior a trabalhar a regionalização da merenda, na década de 90 ainda. Quando fui secretário de Agricultura, de Produção, comecei à época, junto com a Secretaria de Educação e de Produção, o programa de merenda escolar regionalizada, e eu tenho, portanto, também um compromisso com o governador Wilson Lima de priorizar esse programa, que para ele é muito importante. É importante para alimentos saudáveis e é importante para gerar emprego e renda no interior. Esse número de 42 fornecedores, ele pode aumentar ao longo do tempo ou não? Ele deve aumentar. Nós vamos trabalhar ao longo do ano para que esse número aumente, para que a gente possa ter mais amplitude no programa de agricultura familiar. Vamos ter também um edital específico para povos indígenas. Vamos iniciar com um valor pequeno para fazer o primeiro piloto e temos essa parceria com o Ministério Público Federal, que orientou toda uma discussão para chegar nesse edital de merenda escolar, de alimentação escolar para as escolas indígenas. Então, são avanços que nós vamos trabalhar em equipe. Isso não é um trabalho que possa ser feito só pela SEDUC. Nós dependemos muito da OCB, da CEPRO, das parcerias com os municípios e principalmente com as associações e cooperativas de agricultura familiar. Secretário, a gente muda um pouquinho de assunto para falar sobre a situação do TCE, que o TCE havia recomendado que todo o processo de aquisição no governo do Estado seja feito com licitação. No entanto, o senhor fez contratos sem licitação, que acabaram suspensos pelo próprio tribunal. E eu pergunto, o senhor acha que não é possível cumprir a orientação do TCE? Na verdade, os contratos não foram suspensos. É bom que se esclareça que houve na sentença um prazo de 2 meses para se iniciar a licitação. E nós já estamos iniciando as licitações. Então não houve burla à Lei 866, já dialogamos com a presidente do tribunal, estamos levantando todas as informações para fazer o nosso recurso e temos certeza que agimos dentro daquilo que preconiza a lei. A 866 permite, em casos de emergência, que se faça contratações emergenciais. Se eu assim não fizesse, as escolas em tempo integral não estariam funcionando. E para mim é muito claro que o superior interesse público ele precisa prevalecer. Seria um desastre nós não iniciarmos as aulas. Um tempo hábil para preparar uma boa licitação é de no mínimo 2 meses. Termo de referência, plano de trabalho, escoimar todas as dúvidas, trabalhar e enviar para a CGL, que por sua vez tem o seu processo. Nós vamos fazer isso. Mas enquanto esse processo não se conclui, as crianças precisam se alimentar. E o importante, elas estão com uma alimentação escolar de uma qualidade muito melhor que a do ano passado. Se você visitar uma escola em tempo integral, Patrick, você vai ver que a alimentação melhorou. As crianças, os jovens, os próprios professores, todos eles estão elogiando, porque houve um upgrade, houve uma melhoria da qualidade. E para nós, a alimentação saudável é fundamental no processo de ensino. Bem, em relação ainda a essa situação, não é possível então fazer licitação de emergência em vez de dispensar a concorrência pública, com essa alegação, inclusive, que o senhor combatia quando era deputado estadual? Mas o que eu fiz foi uma licitação de emergência. Ela está prevista na Lei 866. Há uma distorção quando se fala
que eu não fiz uma licitação. Nós fizemos uma modalidade excepcional de licitação prevista na Lei 866 para casos de emergência. Se nós fôssemos fazer uma licitação comum, o prazo normal que nós temos, para você ter uma ideia, Patrick, o ano passado, a licitação do governo passado foi ser concluída em novembro e ainda foi suspensa pela Justiça. Um ano inteiro e ainda a Justiça suspendeu. E vejam bem, eu não pude adotar a licitação feita no governo passado porque a Justiça suspendeu. E estão suspensas, tanto do interior da capital. Se o judiciário entendeu que elas estavam viciadas, estavam eivadas de irregularidades, eu não poderia me ater a elas. E eu não teria em 2 meses, em 1 mês e meio, nem 2 meses, como fazer uma licitação bem feita, evitando os erros da licitação que demorou mais de 10 meses para ser homologada e depois ainda foi suspensa pela Justiça. São esses detalhes que é importante esclarecer. Eu tenho uma vida toda colocada a favor da decência e da honestidade. Eu não posso simplesmente deixar as crianças e jovens sem alimentação. Então, o que nós faríamos? A opção seria, vamos deixar as escolas fechadas, ou elas estudam só até 8 da manhã e vão embora, escolas em tempo integral. Aí sim a manchete seria horrível. Governo do Estado inicia com as escolas em tempo integral e fechadas, e nós não queríamos isso, não queremos isso. Portanto, nós adotamos uma modalidade excepcional de contratação que tem o abrigo da Lei 866. Nós não fizemos nada de ilegal. E estamos providenciando as licitações para até o final do primeiro semestre nós temos tudo isso regularizado. Se a gente continuar fazendo licitações de maneira excepcional, contratações de maneira excepcional no segundo semestre, sem nenhuma justificativa plausível, um desastre, um incêndio, uma escola que eu espero que não aconteça, tenha desabado, aí vocês vão poder dizer, o Luiz Castro está se contradizendo. Agora eu não estou me contradizendo, agora eu estou me afirmando, eu estou sendo coerente. Eu estou colocando o superior interesse público à frente daquelas mazelas que podem atrapalhar, que são mazelas burocráticas. Se a Lei 866 não vale, então vocês têm que mudar a Lei 866 e dizer, não faz uma licitação formal, não vai ter alimentação para crianças e adolescentes, as escolas ficam fechadas. Eu escolhi aquilo que o bom senso diz que tem que escolher, sob o abrigo da lei. Para eu finalizar, já lhe agradecendo o tempo de estar conversando conosco, o senhor criou grupos de trabalho para avaliar e até também rever contratos, não é? A pergunta é, o prazo é de 1 ano para apresentar relatório. Nesse período de pagamento, secretário, serão cumpridos os mesmos para serviços sem aquela cobertura contratual? Não, a gente não quer nenhum serviço sem cobertura contratual. Nós recebemos, é bom que se diga, uma situação muito ruim, não apenas na área de saúde, na área de educação também. Nós temos muitos problemas, contratos que não foram renovados, processos que não foram concluídos, licitações suspensas no âmbito da Justiça, problemas e recomendações do Tribunal de Contas, uma herança muito ruim. Essa herança na saúde é ainda maior que na educação, mas é bom que você saiba que não é fácil administrar uma Secretaria de Educação com licitações suspensas na Justiça, com recomendações do Tribunal que não foram cumpridas, com contratos que não foram prorrogados. Nós analisaremos caso a caso. Há serviços que não podem parar, há serviços que têm que ter continuidade pelo bem da nossa educação, das nossas crianças e adolescentes, como é o caso da alimentação escolar, a merenda escolar, como é o caso do transporte escolar, como é o caso do fornecimento de itens essenciais. Então, nós vamos ter que estudar caso a caso para rever. O que é importante? Essa análise de contratos vai nos permitir, no lançamento de novas licitações, evitar erros que foram cometidos no passado, tentar minimizar as possibilidades de equívocos. Às vezes os equívocos são de boa fé, não são necessariamente equívocos de má fé, são falhas processuais, são falhas técnicas. Então esta comissão vai nos ajudar a rever os contratos, verificar também custos de contratos de aquisição, para que os novos contratos eles não caiam no mesmo erro do superfaturamento ou do subfaturamento, porque nós encontramos, Patrick, na alimentação escolar, o subfaturamento. Sabe o que é isso? São itens, empresas que ganharam a licitação no pregão, com um preço abaixo do mercado. Nós não podemos aceitar isso também, porque um preço abaixo do mercado significa que a empresa não vai entregar a quantidade contratada. Isso é muito estranho, mas aconteceu em vários itens da merenda escolar. Então nós temos que refazer toda a licitação da merenda escolar, mas enquanto não a refazemos, precisamos continuar adquirindo produtos. Então nós temos uma situação de transição, que eu acredito que
até o mês de junho a gente consiga vencer essa transição e ter o segundo semestre num horizonte bem diferente do horizonte que nós temos, que tem muitas situações emergenciais, muitas não, mas várias situações emergenciais que nos obrigam a adotar os métodos que a própria lei admite em situações emergenciais. Nós não queremos isso como regra. É exceção, tem que ser exceção e nós queremos que no segundo semestre não haja exceção ou se houver seja excepcionalíssima. Secretário, muito obrigado pela gentileza de conversar com a nossa equipe. O senhor que afirmou que as pessoas que são repórteres podem seguir nas escolas de tempo integral e comparar como é que está a merenda escolar hoje, muito melhor, segundo o secretário, que no governo passado. Obrigado e bom dia. Eu que agradeço pela oportunidade de dar os esclarecimentos, são detalhes técnicos, às vezes sai uma manchete num determinado veículo que não explica o porquê e a razão de você ter adotado uma determinada atitude nos primeiros 2 meses de governo. A gente vai passar por essa transição com coerência, com consistência. Se tivermos erros, vamos corrigir. O Tribunal de Contas não proibiu o que nós fizemos, nos deu um prazo para licitar que está dentro da razoabilidade do nosso próprio prazo discricionário e nós vamos seguir em frente trabalhando com seriedade sob a orientação do nosso governador Wilson Lima. Atual, 5 anos compartilhando a verdade.